Recebendo hoje aqui no Jornal Gente, Cláudio, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, para conversar conosco sobre estas questões ligadas ao histórico recente do Brasil e essa operação, Cláudio. Então, eu gostaria de saber aqui e a gente obter a reflexão do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que também foi ministro das Relações Institucionais, foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Tem uma história impressionante, uma história política impressionante. Eu queria saber o seguinte, eu ouvi esses dias de um veterano político brasileiro, hoje fora de combate, a seguinte afirmação. Ele disse que dos últimos anos, nesses últimos anos, né, houve uma reconfiguração não escrita dos poderes no Brasil. Ele dizendo o seguinte, aquela coisa que está na Constituição, de poderes harmônicos, independentes, isso é balela. Isso virou, segundo ele, essa pessoa, isso virou letra morta, né? E que o poder hoje é exercido, a figura mais poderosa do país é o ministro Alexandre de Moraes, o segundo poder está no colegiado do Supremo Tribunal Federal, digamos assim, e aí depois vem a Câmara, depois o Senado e etc. Você concorda com isso? Quer dizer, há ali um exercício de poder, deputado Aldo Rebelo, ministro, há ali um exercício de poder que extrapola o que está previsto na Constituição? O que há, Cláudio, sem dúvida, é que o equilíbrio, a harmonia na coexistência entre os poderes foi completamente rompida. E não é de hoje. Isso é um processo que vem de longe. Eu acredito que pode ser localizado ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando a oposição sofria uma derrota no Congresso, recorria ao Supremo contra a própria decisão do Congresso. Ou seja, o próprio Poder Legislativo recorria contra a decisão do Legislativo ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, naturalmente, foi tomando gosto por arbitrar a disputa dentro do próprio Legislativo ou a disputa entre o Legislativo e o Executivo, porque também se recorria contra medidas ou decisões do Poder Executivo. E o Supremo foi se tornando o árbitro, de tal forma que conformou-se à ideia falsa, segundo a qual parece que o juramento dos deputados e do presidente da República, quando empossados, é obediência ao Supremo, quando, na verdade, é obediência à Constituição. Todos estão subordinados à Constituição, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas criou-se quase que um senso comum que todos estão subordinados ao Supremo, de tal sorte que o Supremo decide se o presidente ou a presidente, porque aconteceu com a presidente Dilma, depois aconteceu com o presidente Temer, depois aconteceu com o presidente Bolsonaro, se o chefe do Poder Executivo pode nomear um ministro, pode nomear uma ministra ou pode nomear até um delegado. E essas decisões são muitas vezes revogadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ou se recupera esse equilíbrio entre os poderes, ou nós vamos conviver com uma insegurança que não é apenas jurídica, não é apenas a insegurança dos cidadãos, é uma insegurança institucional. O que é a insegurança institucional? É a dúvida sobre se prevalece, por exemplo, uma decisão do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, quando essa decisão vamos dizer assim, contestada ou colocada em xeque pelo Poder Judiciário. Então, são situações que precisam naturalmente serem remediadas, porque nós viveremos em insegurança jurídica e institucional permanentemente. E acho que quando as decisões jurídicas são contaminadas pelos interesses políticos, ou quando a política é contaminada pelas decisões jurídicas, aí nós vivemos uma situação completamente absurda. Como nós vivemos há pouco tempo e continuamos a viver. É preciso levar em conta que nós tivemos uma decisão judicial que tirou
um candidato à presidência do pleito, no caso, a condenação do ex-presidente Lula. Tirou o presidente Lula da eleição. E agora nós temos uma coisa se repetindo, decisões jurídicas também que podem tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro da eleição ou da política. Ou seja, a política não se resolve mais pelo processo político. A política está sendo resolvida pelo processo judicial. Eu acho que é preciso que haja a justiça, que qualquer erro ou crime de qualquer natureza seja investigado e punido, mas é preciso fazer um supremo esforço para separar decisões jurídicas das decisões políticas. Infelizmente, o Brasil não vive essa situação porque é um processo de radicalização, é um processo de luta pelo poder sem qualquer limite, muitas vezes. O mundo vive uma conjuntura muito difícil, de muitas tensões, de muita insegurança, de guerras ou ameaças de guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, em Taiwan, no Estreito de Taiwan. O mundo vive uma situação dessa e o Brasil mergulhado em disputas internas. O Brasil não está movido pela legítima ambição nacional de encontrar o seu lugar no mundo. O Brasil está movido pela disputa interna que consome as energias que podiam estar destinadas a buscar um projeto nacional para todo o nosso país. Ex-ministro Aldo Rebelo conosco aqui no Jornal Gente. Queria voltar ao assunto da operação aí, dessa investigação sobre um golpe de Estado. A legislação brasileira, é claro, né, traz a previsão para a punição daqueles que tentam aplicar um golpe, abolir a democracia. Afinal de contas, se esse crime for consumado, não há como você punir os responsáveis, porque você vai ter ali uma quebra, né, do regime, e quem vai estar no comando é justamente quem deu o golpe. Então só se pode punir a tentativa nesse caso. Pelos contatos que o senhor tem, pelo conhecimento que o senhor tem, os militares não quiseram embarcar nessa? Isso tudo não passou de uma ideia que não teve o apoio necessário para seguir em frente? Pelo que o senhor acompanhou, conversou aí com pessoas que estão relacionadas aos militares, foi isso que aconteceu, ministro? Eu sempre sustentei a tese segundo a qual não haveria respaldo das instituições militares para qualquer tipo de aventura no Brasil que rompesse a ordem constitucional. Mas havia simpatia de indivíduos dentro das Forças Armadas, indivíduos dentro das Forças Armadas, indivíduos dentro do jornalismo, indivíduos dentro do sistema jurídico, não representam propriamente essas instituições. Eu falo das instituições. E lembro aqui o episódio quando um ministro da Defesa e 3 comandantes militares foram afastados por motivos que permanecem até hoje quase que na sombra, mas eu avalio que provavelmente haveria resistência das instituições militares a qualquer tipo de movimento que rompessem a ordem constitucional. No entanto, a narrativa e o esforço que se faz em setores do próprio governo é no sentido de incriminar as instituições militares como golpistas. E isso é um mal muito grande. Por que é um mal muito grande? Porque são instituições necessárias à construção do país, foram protagonistas da construção do Brasil, são instituições que hoje, no mundo, cumprem o papel essencial de proteger a segurança das nações, a defesa das nações, e o Brasil não pode prescindir dessas instituições. Então, o que nós podemos afirmar, Pedro, é que responsabilidades individuais sejam apuradas, responsabilidades individuais sejam punidas, mas que as instituições não paguem o preço que não devem pagar por erro de um ou de outro de seus integrantes.
Ministro, esses vídeos que foram divulgados na semana passada, etc., aliás, foi até uma coisa muito curiosa, porque foram autorizados, foi quebrado o sigilo do vídeo da reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com seus ministros e tal, porque o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, ele manifesta seu inconformismo com a publicação parcial ou editada dos vídeos nos veículos de comunicação. É curioso porque a gente vê ali um viés jornalístico, né, no ministro. O ministro parece que gosta do mistério, né, ou da atividade de editar imagens, né, é uma coisa muito curiosa. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria saber é o seguinte, sabe, o ministro, é que, sem dúvida, aqueles vídeos, como eu estava dizendo, eles revelaram, no mínimo, que o governo cogitou não se sabe exatamente como aquilo seria procedido ou promovido, mas algo que se assemelha a um golpe de Estado, né? Cogitou em meados do ano eleitoral de 2022. Cogitou, mas não consumou. E aí o que a gente vê é todo mundo já sentenciando a tentativa de golpe. Com o seu conhecimento também jurídico e com a sua experiência política e tal, não acha um pouco forçada essa versão? Ou não? Ou houve mesmo uma tentativa de golpe e isso tem que ser punido com o rigor que a lei prevê? Cláudio Humberto, você imaginar que uma tentativa de golpe é preparada numa reunião ministerial, quase que com transmissão pública, porque foi gravada. E se foi gravada, naturalmente, terminaria sendo de conhecimento público como foi. Então, você não pode atribuir nenhum tipo de seriedade à preparação de um golpe da forma como foi feita neste caso. A experiência que nós conhecemos é que golpes militares envolvem operações secretas, reservadas, atores e protagonistas relevantes do governo e fora do governo, institucionais como governadores de Estado, partidos políticos, embaixadas influentes, o poder econômico, a hierarquia militar, instituições como a Igreja, no caso a CNBB, que apoiou o golpe, pediu em manifesto o golpe em 64. Nós não tivemos esses elementos no presente momento. Nós tivemos, ali naquela reunião, a intenção, o gesto, projetos e iniciativas que não se consumaram, e não se consumaram, na minha opinião, porque não tinha respaldo institucional, não tinha apoio diplomático, não tinha apoio político, não tinha apoio institucional, não tinha apoio social, não tinha apoio da mídia, da imprensa. Em 64, nós tivemos os grandes veículos, os grandes editorialistas. Não foi o submundo da mídia, nós tínhamos um Antônio Calado, um Carlos Heitor Coni, um Alberto Dines, escrevendo a 6 mãos os editoriais pedindo o golpe. Nós não tivemos essa situação se reproduzindo nesse episódio. Portanto, eu acho que cabe a investigação, a apuração, a responsabilização, a punição sem pré-julgamento, porque nós tivemos um pré-julgamento recente que foi anulado. Nós tivemos processos que foram invalidados por erros, por vícios, porque estavam também contaminados por interesses políticos. Se nós não queremos que isso se reproduza com outros atores, porque se reproduziram com o presidente Lula e os seus aliados, se nós não quisermos que se reproduza com os atuais acusados, eu acho que é preciso que se conduza isso tudo com rigor, mas também com prudência, com cautela e com equilíbrio, para que nós não tenhamos, mais uma vez, a política contaminada por decisões jurídicas ou decisões jurídicas movidas por interesses políticos.
São 8 horas e 34 minutos. O ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara Federal, o político Aldo Rebelo, está conosco hoje aqui no Jornal Gente, conversando sobre assuntos importantes do momento. Vou pedir só um minutinho mais para ele, para irmos agora ao Rio de Janeiro com a nossa reportagem, porque a repórter Clara Neri está ao vivo, direto do Rio, para falar sobre problemas que nós tivemos na área da segurança pública, golpes praticados por malandros durante o carnaval.